Arnaldo Lourenço, você que é um advogado que carrega com muito orgulho a sua OAB, a sua análise sobre essa estratégia dos advogados em relação a um eventual movimento do colegiado do Supremo. Bem, eu acho que é prerrogativa do advogado, de uma maneira ou de outra, já que ele tem uma das poucas, carteira que é porta de entrada em qualquer lugar. Então, o livre exercício da profissão, ele tem que ser mantido na sua plenitude. Entretanto, você tem que observar um determinado detalhe nisso aí. Se existisse, ou se existir, ou continuar persistindo a questão do golpe, as prerrogativas do advogado serão cumpridas? Elas serão respeitadas? Então, o que está preocupado nisso aí, pelo que eu ouvi, não é com relação à profissão do advogado, é com relação ao movimento de golpista. E nesse movimento golpista tem várias pessoas, inclusive generais 4 estrelas. Tem advogado, tem padre, tem... E quando você sai dessa condição, você deixa de ser o indivíduo democrático para ser um sujeito golpista. Então, essa é a discussão que tem que se travar. A princípio, talvez, com esse entendimento entre a OAB e o Supremo Tribunal Federal, estabeleça uma conduta nesse segmento aonde não venha também transformar e jogar a OAB para dentro desse movimento golpista. Porque estão querendo criar fatos, estão querendo criar mentiras para poder colocar na cabeça das pessoas que é real, que crime seria só se tivesse cometido golpe. E eu volto a frisar, se tivesse cometido golpe, não teria crime. Agora eu queria falar a respeito do PL. Todo mundo pedindo respeito do PL, que o PL, outro partido, pediu a cassação do PL. Se o PL tivesse dado golpe, o seu partido não ia existir. Ele teria acabado com todos, seria só ele. É isso que você tem que imaginar. Então não pode ter piedade. Os golpistas não passarão. Muito bem, de uma OAB da esquerda para uma OAB da direita. Ricardo, por favor, o seu comentário. Primeiro, quero dizer aqui que eu honro a minha OAB, sobretudo que eu jamais vou colocar a minha instituição como se tivesse aí aliada a uma suposta tentativa de golpe. Pelo contrário, parabéns. As prerrogativas da OAB eu defendo incansavelmente porque eu faço parte dela. Eu faço parte. Se eu sou advogado, eu tenho que defender, eu tenho obrigação moral de defender a minha instituição e defender as prerrogativas do advogado, porque é uma lei federal. Aliás, a advocacia é a única profissão que está alçada em patamar constitucional. Artigo 133 da Constituição Federal, que diz que o advogado é indispensável à administração da justiça. É isso que a gente precisa. A gente precisa que o ministro entenda que a advocacia ela tem que ser respeitada. A gente precisa exercer a nossa profissão e fazer com que se cumpra todas as normas, sejam elas constitucionais ou infraconstitucionais. Tem pessoas que acreditam a sua vida na mão do advogado. E se a gente não tiver liberdade para exercer a nossa profissão, infelizmente a gente prejudica pessoas que precisam do nosso trabalho. Aliás, existe até uma PEC em tramitação no Congresso Nacional contra os abusos do STF, que limita os poderes do STF. Agora, vamos pensar. Se o Congresso está se mobilizando para restringir, para limitar os poderes do STF, é porque tem algo errado. Não é só eu aqui, um mísero mortal, que estou falando que está tendo abuso do STF. Parece que, inclusive, os senadores estão nessa mesma linha. Porque se não tivesse nessa mesma linha, não só os senadores, como os deputados federais, ou seja, o Congresso Nacional está dizendo que os
ministros do STF estão extrapolando, estão usurpando a sua competência, inclusive com decisões monocráticas. Isso que a advocacia está fazendo é para estimular, é para induzir que haja um julgamento pelo colegiado, que não fique na mão de um único ministro, na canetada, que ele decida de forma como ele achar melhor. Então a gente precisa sim resgatar o respeito, a credibilidade das instituições, as instituições democráticas. Não pode haver essa ruptura, não pode haver essa animosidade entre os poderes, essa supremacia do STF não pode sobrepor aos demais poderes. Eu sempre falo, o Supremo Tribunal Federal, essa supremacia que ele exerce é em relação ao judiciário, não é em relação aos demais poderes. Cada poder tem a sua independência garantida pela Constituição. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. Eles têm que se respeitar. Existem aí freios e contrapesos de Montesquieu. Ou seja, quando um poder extrapola, tem que ter um outro ali para ser o vigilante e dar uma freada. Ó, peraí, você está ultrapassando os seus limites. Isso o STF está fazendo. E esse descontentamento não é de uma meia dúzia. Vamos entender isso, que esse descontentamento é geral. Se você for fazer uma pesquisa de rua, você vai ver que a população não confia mais na Suprema Corte. Isso é ruim, isso gera uma instabilidade entre as instituições, isso gera uma insegurança jurídica que a gente está vivendo isso claramente. Então, volto a dizer, a gente tem que entender que essa ditadura da toga, ela existe, ela está sendo discutida em todo o Brasil pelos maiores especialistas. Até o Dr. Ives Gandra Martins, um excelente e renomado jurista, fala claramente. Até o ex-ministro do STF, Marco Aurélio de Mello. Será que todo mundo está errado? Será que está todo mundo errado? Apenas o Buiu está certo? Não, vamos parar para pensar. Vamos respeitar o nosso telespectador, porque eles merecem a verdade. E a verdade doa quem doer. Mas ela vai ser dita aqui. Enquanto a gente tiver voz, enquanto eu tiver voz, o Moisés Cruz tiver voz, a gente vai falar a verdade, porque ninguém está aqui para se acovardar e para mentir. Fátima, por favor. Então vamos começar falando a verdade. Então, o golpe foi orquestrado e isso ninguém pode negar, que está gravado. Então, vamos começar falando para a população, e não quero enganar a população aqui, e dizer que exatamente qual é a verdade. O golpe foi orquestrado e só não aconteceu porque os militares não aceitaram participar desse processo. E aí eu penso assim, todo mundo que encosta no Bolsonaro, né, acho que é importante a gente lembrar que todo mundo que encostou no Bolsonaro saiu com algum probleminha. O Costa Neto está aí, né? Coitado. Todo estrupiado. Foi preso. E aí a gente já sabe que ele teve problemas lá no passado, né? E o PL está... querem acabar com o PL. Não, quem acabou com o PL, quem está fazendo todo um processo para acabar com o PL é o presidente do partido. O próprio presidente, né? O Costa Neto. É ele. Ele é o culpado de tudo isso. De estar envolvido nesse processo todo contra o Brasil, contra a democracia. Então, ele está pagando e o PL vai junto. Vai junto, né? Contra todos os outros partidos. Eles queriam ter a hegemonia de todo o poder contra todo mundo, contra todos. E está aí o resultado que aconteceu. E fora o Costa Neto, nós temos outras pessoas que se aliaram ao Bolsonaro, né? Como Alexandre Frota. Vocês lembram? Alexandre Frota, né? O que aconteceu com Alexandre Frota? Tá aí. Acho que está de tornozeleira, não sei. Saiu do PL, foi expulso. Então, houve problemas lá com Alexandre Frota. Né? Então, assim, tem gente que se encosta e todo mundo sai queimado, todo mundo sai com problemas. Quem está encostando lá no grande líder, né? O grande líder que está trazendo aí um movimento que a gente vai assistir aí, né? De camarote para ver esse movimento todo, mas todo mundo tem direito de se organizar. E os advogados, como disse o companheiro aqui, o amigo Buiu, têm que exercer o seu trabalho, exercer o seu papel. Né? Não pode fugir do que está sendo pago para desenvolver o seu trabalho. E a OAB, ela tem que fazer a defesa da democracia. Ela tem a obrigação de fazer a defesa da democracia. E o advogado, ele tem que exercer o seu papel.
sendo a pessoa que está ali pagando, tem que cometer o crime, não cometeu o crime, não cabe ao advogado, né, avaliar isso. Ele está lá para defender, e como está acontecendo aí com os advogados que estão preocupados com todo esse grupo, né, de pessoas que se juntaram e se orquestraram para acabar com a democracia no país. Então, assim, nunca deixar de lembrar a população brasileira isso. A gente não vai deixar que as pessoas esqueçam desse momento, desse processo que nós nos livramos, né? Porque eles queriam a ditadura, eles queriam que o Bolsonaro administrasse o país com o apoio das Forças Armadas, né? Todo mundo aí que é acostumado a fazer as coisas que a democracia permite, eu uso meu celular no tempo e na hora, saio a hora que eu quero, a hora que eu chego, faço tudo. Quem é Bolsonaro? Respeito pelo povo. A imprensa, por exemplo. A imprensa foi totalmente desrespeitada pelo Bolsonaro. E é esse povo que diz que quer democracia. Né? Então, eu acho que a gente precisa estar sempre lembrando que não é bem assim. Não é da forma como os colegas aqui estão falando, que tudo. Não, nós queremos o melhor para o nosso país. Não, nós somos defensores da democracia. Mas não é isso que está posto. E as provas estão colocadas, a todo momento surgem novas coisas, né? E assim, não, isso aí é tudo montagem, não, isso aí é fake news. Aí vem a gravação, Buiú. Vem a gravação que eles mesmos gravaram, gente. Eu não canso de falar isso, porque Conclua, assim, por favor, é impressionante como os caras são incompetentes. Gravam o crime. Moisés, por favor, sua vez. Olha só, pessoal. Eu estava dando uma pesquisada aqui. Quantas vezes a OAB deu apito no seu ministro Alexandre de Moraes? O seu Buiú não merecia ser advogado, porque ele não defende a categoria dele. Só a OAB da Paraíba disse que o STF rasga a Constituição, seu Buiú. A OAB da Paraíba. A OAB de São Paulo entrou com uma ação contra o ministro Alexandre de Moraes por ter multado um advogado contra o próprio julgamento do STF, Fatinha. Que dizer que o advogado não pode ser multado por entrar com recurso em favor do seu cliente. E o Alexandre de Moraes multou o advogado em R$10 mil por ter impetrado o recurso para defender o cliente, meu povo. Meus amigos, vocês estão prestando atenção no que eu estou dizendo? O Alexandre de Moraes, endeusado pelos dois da canhota aqui, é o mesmo que levou o apito da OAB de Minas Gerais, é o mesmo Alexandre de Moraes que levou um apito duríssimo da OAB da Paraíba, é o mesmo Alexandre de Moraes que está levando o apito duríssimo da OAB Nacional. É o mesmo Alexandre de Moraes que levou um apito da OAB de São Paulo. É o mesmo Alexandre de Moraes que levou um apito da OAB Rondônia. Será que está todo mundo errado? Esse monte de OAB está tudo errado? E o Buiú está certo? Sabe, gente, pelo amor de Deus, o cara ultrapassou o direito dele há muitos anos. Há muitos anos o ministro Alexandre de Moraes não joga mais com a Constituição. Agora é o que eu quero. O Pacheco não fala nada. O Lira, muito pior. Cada um tem seus interesses, que não é o do povo. Não defenderam o Daniel Silveira. Agora a água está batendo aqui no pescoço deles também. Está chegando no pescoço de todo mundo. Amanhã vai chegar no pescoço do Buiú. Porque depois que você atravessa o sinal vermelho, não tem mais volta. Todo mundo vai ser vítima. Todo mundo, inclusive um amigo meu mandou mensagem aqui, abraço meu irmão, ele foi vereador com a Fatinha, e ele fala, olha, não dá para comparar as pessoas que estão do lado do Bolsonaro com as pessoas que estão do lado do Lula. É incomparável. As pessoas que estão do lado do Bolsonaro e que se prejudicaram porque traíram o Bolsonaro e pagaram nas urnas por traição. O povo não perdoa a traição. Os que estavam do lado do Lula, estavam até o talo envolvido em corrupção com gravações telefônicas, com comprovações, com e-mails, com delações, com tudo. Provas fartas. E o pior, meu povo, esse povo tudo meteu a mão na grana pública, e estão tudo solto, tudo tranquilo, né? Aí não é preocupação do STF, aí o STF não tem preocupação com esse povo. Estão tudo aí solto. Nem tornozeleiro algum deles tem. Me fale aí, telespectador, qual dos que meteram a mão, roubaram toda a grana do povo, está preso? Qual deles? A preocupação é ir com baleia, a preocupação é com motociata, a preocupação é com a manifestação no dia 25. Agora, 40 mil assassinatos, não tem preocupação. Falta de remédio nos postos de saúde, não tem preocupação. Não temos estrada, não temos ferrovia,
não temos energia. Rondônia é um, lá no meu sítio só vive sem energia. A gente paga uma das energias mais caras e não temos investimento, não temos a dengue está matando gente, o Covid já matou mais de 1.000 agora esse ano, todo mundo calado. Quando era no Bolsonaro, ele mostrava as covas, e os hospitais, e as pessoas de Miami. A própria televisão, que a Fatinha disse que o Bolsonaro brigava com a imprensa, a própria imprensa massacrava o Bolsonaro 24 horas. Ou eu estou mentindo, telespectadores? A imprensa fazia o papel de massacrar, era uma tabelinha. A imprensa massacrava, batia em cima, jogava para os deputados, o deputado para o STF. E assim eles faziam uma tabela para acabar e exterminar com o Bolsonaro. Vamos lá, Arnaldo. 30 segundos, por favor, obedeça o tempo. Fica tranquilo, Moisés. Lula vai levar energia para o seu sítio. Dá a luz para todos. O que eu vejo é o seguinte, mais uma vez eles tentam distorcer os fatos. A única coisa que eu digo é o seguinte, é que eu não gostaria de ver a nossa instituição, chamada OAB, lá na frente ser interpretada como defensores de golpistas. É isso que eu deixo bem claro. Então tem que ter muito cuidado. Deles estão querendo, nesse flagror das emoções, jogar instituições sérias dentro do procedimento jurídico que está fazendo, justamente para desacreditar o judiciário. E nós não podemos deixar que os advogados, que é quem fazem a justiça nesse país, que os outros julgam, é quem faz a justiça nesse país, entre nesse bolo e depois sejam nos codinominados também de golpistas. É isso que eu disse. Muito bem, estamos falando de justiça e a palavra justiça significa equilíbrio, certo? Então, eu preciso dar 30 segundos para um representante da direita. Ricardo, por favor, 30 segundos também, porque eu já estou em cima do horário aqui para chamar o intervalo. Minha solidariedade à OAB. Eu tenho respeito e acredito e confio na OAB. Eu não desconfio de vocês não, viu? Eu acredito na instituição OAB, porque eu sou advogado. É estranho eu estar aqui querendo falar mal da OAB, uma instituição que eu faço parte. Então eu confio na OAB colaborando com a administração da justiça. E o Moisés falou uma coisa muito interessante aqui. Vocês sabiam, deixa eu falar para vocês uma coisinha aqui. Vocês sabiam que todo dia morre gente de Covid e está morrendo gente de dengue também? O maior número dos últimos anos de casos de dengue são mais de 500 mil. É isso mesmo. Mas por que ninguém fala? Por que ninguém chama o Lula de genocida, já que morreram só esse ano mais de 1.000 pessoas de Covid? Porque não é interessante para a empresa relatar isso. Agora vocês percebem a diferença? É isso mesmo. Muito bem, vamos lá então. Estão me pressionando aqui já. Já voltei na pressão. 30 segundos, Fátima, e depois o Moisés. 30 segundos. Por favor, Fátima. Não, eu fico assim... O Frota falou, a gente está criticando, falando mal da OAB. Ninguém está falando mal da OAB aqui. A gente só pensa e acredita que o advogado, ele tem... Esse é o trabalho dele, fazer justiça, acompanhar, né, o seu cliente, mas, nesse momento, envolver a OAB como se ela fosse uma instituição a favor de tudo isso que foi orquestrado contra o país, eu não acho certo. Então, assim, a OAB tem lado e o lado é a justiça, é o povo brasileiro. 30 segundos, Moisés. Olha só, telespectadores, o Buiú disse que a OAB não deve se meter nessa, então nós vamos chamar o síndico, como fala o Tim Maia, é isso, Buiú? Vamos chamar o Anderson Silva, lá do UFC. Quem é que tem que defender o advogado se não é a OAB? Pra que o advogado paga alguma coisa se essa coisa não pode defender o seu consorciado? Outra coisa, o crime tem 4 fases. Cogitação, a preparação, a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Qual foi das fases que o Bolsonaro passou? Ele chegou nas outras fases, a preparação e a cogitação não é crime. As 2 primeiras fases não são crime. Portanto, os meus colegas de debate precisam se preparar muito mais para poder falar de direito penal. Muito bem, muito bem. Seguimos com o programa. Só para eu dar um pitaco aqui em relação à OAB, eu quero dizer aos senhores que a OAB, como qualquer outra entidade representativa, pode ser criticada sim, né? Se agir de uma maneira em que a sociedade entenda que não é o correto, pode ser criticada.
Eu, por exemplo, já critiquei a OAB aqui nessa questão do transporte aéreo aqui. A OAB estava adormecida, até que a coisa começou a ganhar corpo nos sites, nas redes sociais, parece que alguém acordou na OAB e aí disse que ia a favor da população nessa questão da judicialização, que é pura balela, é conversa mole, entendeu? E eu passei por isso agora, vindo do Rio Grande do Sul, onde eu precisei ir às pressas por causa de um problema com meu pai. Eu fiquei preso em São Paulo e a minha bagagem sabe-se lá para onde é que foi, né? E aí eles não querem que judicialize depois, né? Pois é.